a lei da atração só iria funcionar caso eu esteja curado de algumas dores que veio da minha família, alguns padrões que vêm da minha família. Então eu preciso cortar isso para que a lei da atração possa funcionar de verdade? Não necessariamente, Uhum. porque tem muitas pessoas que têm problemas com os pais, com os familiares, com os ancestrais e prospera e atrai coisas, né. A gente tem que estar bem, né. Se tu tá bem com tudo isso que aconteceu, tu consegue manifestar. Agora se tu não tá bem, se isso dentro de ti não tá bem resolvido, aí tu não vai conseguir manifestar aquilo que tu queres, né, porque a manifestação, ela vem realmente de um sentimento, né, então tu tem que sentir que aquilo que tu quer já é teu, mas pra te sentir que já é teu, que isso já existe, tu tem que estar bem. A gente não cocria nada estando ruim. Bom, a gente cocria coisas ruins É. estando ruim, né, então eu sempre digo que a realidade que tu vive hoje é realmente um uma responsabilidade tua, né. Uhum. Tem muitas pessoas que se vitimizam: "Nossa, mas eu tô vivendo isso, eu tô vivendo aquilo, eu não tenho dinheiro, eu não consigo prosperar, eu tô desempregado, os meus filhos só me incomodam". Então tem muita gente que só reclama, o que que o universo, o que que, isso vai gerar, se o interno dela tá assim, o externo também vai estar, né, porque o nosso mundo interior o nosso mundo exterior é o reflexo do nosso mundo interior, né, então a gente tem que estar bem internamente, por isso que eu digo que pra gente cocriar coisas incríveis, a gente precisa se curar, né, esse é o meu interessante ponto de vista, que pra cocriarmos coisas incríveis precisamos nos curar. Uhum. E tu falou ali que tu tá construindo agora a tua segunda clínica, né, e que tu Sim. atraiu tudo isso através da lei da atração. Como é que foi pra ti, cocriar isso, atrair isso pra ti? Tu usou alguma técnica? Tu, eh, fez o caderninho da gratidão? O que que tu fez pra tu conseguir cocriar e criar de fato as tuas 2 clínicas? Então, eu venho de uma família muito católica, né, então eu fiz, catequese, primeira comunhão, crisma, fiz tudo direitinho ali, né, seguindo toda a orientação dos meus familiares. A minha avó é muito, tem muita fé, né, eu também tenho muita fé, mas eu nunca me preenchi na religião católica. Embora tenha feito tudo como manda o cronograma, né, eu nunca me senti completa com tudo aquilo, né. Então eu sempre senti que não fazia sentido a religião em si, né. Então, como eu falei, desde criança eu sempre gostei muito de cristais. Eu me lembro que quando eu era criança, eu fazia ritual pra chuva, Uhum. pra não chover. Uma vez eu queria ir no Beto Carreiro, foi a minha primeira cocriação. Eu queria ir no Beto Carreiro, a gente ia no Beto Carreiro, e deu que ia ter previsão de chuva. E aí, eu tinha visto na televisão, eu vi em algum lugar que tinha um ritual pra gente fazer não chover, pra dar sol. E aí eu fui no quintal da minha avó e eu peguei um pau e eu fiz esse ritual, desenhei um sol e no outro dia deu sol. E eu fui para o Beto Carreiro. Então essa foi a minha primeira cocriação sendo inocente, sendo criança, né. Por quê? Porque eu acreditei, eu não tive dúvidas, eu senti que eu já estava lá, eu me imaginei no Beto Carreiro e no outro dia eu estava no Beto Carreiro. Então, essa foi a minha primeira cocriação criança, né. Porque eu acreditei naquilo, eu senti aquilo, eu vivi aquilo antes de acontecer, eu fiz o Uhum. ritual e eu realmente no outro dia estava lá. Então, inocente, eu criei a minha realidade, né. E aí depois disso, eu comecei a acreditar, 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 né. Teve um dia também que na adolescência eu estava indo pra escola, né, e eu não tinha levado dinheiro nenhum, mas eu estava com muita vontade de comer um pão de queijo, muita vontade. Eu senti aquele pão de queijo, eu comendo aquele pão de queijo, e eu cheguei na escola, uma amiguinha que se chama Carol, lembro até hoje, ela me deu um pão de queijo. Ela estava com um saquinho com 2 pão de queijo. Mais uma cocriação, que, né, pode ser algo pequeno, mas foi uma cocriação, não existe grande ou pequeno, foi uma cocriação.
né? E com as minhas clínicas, com a minha vida, é a mesma coisa, né? A gente acreditar, a gente sentir e a gente viver. Mas como que foi tudo isso, né? Como que começou tudo isso? Como que eu comecei a realmente viver isso? Lá atrás, há 7 anos atrás, eu e um amigo meu, né, que é fotógrafo e tudo mais, a gente viu um documentário que se chama O Segredo. Muito bom. Muito bom. E esse documentário, ele tem disponível, né, no YouTube. E tem o livro também, né? Também já li o livro, maravilhoso. E esse documentário, ele fez virar uma chavezinha dentro de mim. E eu disse, meu Deus, eu posso criar a minha realidade. E a partir desse documentário, eu assisti ele, acho que já umas 15 vezes. E eu falo pra todo mundo assistir ele até hoje, porque ele foi a minha grande virada de chave. Eu comecei 4 faculdades e não terminei nenhuma, né? Então, eu iniciei com fisioterapia. Depois de fisioterapia, eu fui para nutrição. Depois de nutrição, eu fui para publicidade e propaganda. Depois de publicidade e propaganda, eu fiz cosmetologia e estética. E aí eu sentia que eu não me encaixava em nada. E a minha família sempre foi aquela família que dizia que eu precisava de um certificado para ser alguém na vida, né? Então eu tinha aquela crença instalada dentro de mim que se eu não tivesse um certificado, um diploma, eu ia ser pobre. Eu não ia prosperar. Que eu precisava daquilo, né? Moralmente e financeiramente eu precisava daquilo. Então eu tentei, né? Eu tentei suprir as expectativas dos meus familiares fazendo faculdade, só que eu não me encontrava, porque aquele não era o meu propósito. E quando eu vi esse documentário da Lei da Atração, O Segredo, virou cadeados internos dentro de mim e eu disse, eu não preciso disso. Eu posso ser quem eu quiser e eu posso ter o que eu quiser a partir do que eu sonhar e da minha ação daqui em diante. Então, eu e esse meu amigo vimos essa série, esse documentário da Lei da Atração e a gente não parou mais. Então, nós dois juntos se encontrava todos os dias e começamos a fazer quadro dos sonhos e Ho'oponopono. E aí a gente começou a pesquisar muitas coisas, né? Aí a gente fez quadro dos sonhos, fizemos Ho'oponopono. Eu comecei a estudar o Hélio Couto, que para mim é um mestre. Ele é incrível, É incrível. incrível, né? Inclusive, já fiz a ressonância harmônica dele, fiz todo o estudo do caminho das palestras, sou ressonante dele, né? E assim, mudou a minha vida, né? E como que eu cocriei todas essas coisas, né? Depois desse documentário do Segredo que eu vi, eu comecei a estudar muito, né? Comecei a estudar muito e tal. Descobri outros profissionais aí que estudam muito a lei da atração, ensinam a lei da atração, como Elaine Eurives, né? Hélio Couto, Elaine Eurives, enfim. Amit Goswami. Amanhã, inclusive, tem um evento dele que eu iria. Só que, no fim, não fui porque eu tenho um chá de bebê pra ir. Então, não fui. Mas, enfim, fui em eventos da Elaine Eurives, já fui em curso presencial do Hélio Couto. Nossa, sério? Tu viu ele? Então, não vi ele, mas fui na equipe, né? Com a Valéria, lá em Belo Horizonte. Sim. Fui num curso, ele já não estava mais à frente das palestras, né? Mas fui no evento dele, que é a equipe dele que fez o evento inteiro. legal. Queria muito ver ele, Nossa, imagina. mas não vi ele. Vi a equipe dele, né? Ali a Valéria e tudo mais, que continua o trabalho, né? Então, eu comecei a estudar muito e realmente fazer o que tinha que ser feito para atrair tudo isso. Mas o que tinha que ser feito, Isa? O que eu fiz, né? Como eu te falei, venho aí dessa família que é muito católica e tudo mais, e não acredita nessas coisas, pensa que pra gente ter dinheiro a gente tem que ter um certificado, a gente tem que trabalhar muito.
Então, são muitas crenças e padrões que limitam, né? E que me limitaram por muito tempo. Tanto que eu comecei 4 faculdades, né? E só quando eu vi o documentário do Segredo que eu parei e disse: eu não vou mais fazer nenhuma faculdade, porque eu não preciso. Eu posso viver tudo o que eu nasci para viver e para ser, baseado no que eu gosto e no que eu quero. Então, ali eu entrei num processo de muitos estudos, né? Estudei o Ho Oponopono, estudei toda a questão de lei da atração, comecei a fazer quadro de visualização, comecei a estudar os códigos de Grigori Grabovoi, que também é maravilhoso. É os números lá que Os números. é? O Grigori Grabovoi foi um matemático e numerólogo russo, né? Que ele descobriu as sequências numéricas que trazem prosperidade, saúde, abundância, solução imediata. Tem sequência até para dor de dente. Então, funciona. Funciona. E eu comecei a colocar tudo isso em prática na minha vida, né? Então, eu comecei a fazer tudo isso. Mas como que começou tudo isso, né? Eu fui nessa sessão de barras, senti esses sentimentos diferentes, parei de tomar medicamento sem... Não aconselho, tá? Tô contando a minha história. Eu parei de tomar os medicamentos que eu tomava por conta própria e nunca mais tomei. Então, eu sinto que as barras, ela me libertou, né, de muita coisa e foi fazendo eu me aprofundar em tudo isso. Então, o que foi a minha virada de chave foi as barras de Axis e foi esse documentário do Segredo. E aí, eu realmente comecei a viver tudo isso e atrair o que eu queria. Quando que eu comecei realmente a receber esses presentes do universo? Quando eu fiz o curso de barras. Que aí eu fiz a sessão, fiz o curso. E no curso a gente aprende muito o poder das perguntas, né? Então a gente aprende o poder das perguntas, como pode melhorar o universo, o que mais é possível, né? E a pergunta, ela nos empodera, porque ela não nos limita, né? A afirmação é muito bom, mas ela acaba sendo aquilo. E a pergunta abre um universo, um leque de infinitas possibilidades, né? Então, o curso de barras também foi uma virada para mim, né? O curso de barras de Access te faz ter clareza que não precisa ser só aquilo que tu quer, pode ser mais ainda do que aquilo que tu quer, do que aquilo que tu pede, né? Então, eu comecei a fazer tudo que eu aprendi, eu ia fazendo. Perguntas fortalecedoras, né? Como pode melhorar, o que mais é possível. Se algo ruim acontece, é como pode melhorar. Se algo bom acontece, é como pode melhorar ainda mais. Então, tá trazendo essas perguntas para minha vida realmente fez eu atrair coisas mais positivas ainda, né? Me recordo que uma vez eu tava dirigindo, o pneu do carro furou e eu disse: como pode melhorar? Veio uma pessoa e me ajudou. Então, e já era tarde da noite. Então, realmente o poder das perguntas ajuda muito. E vamos voltar lá, né, pro que tu me perguntou, que eu acho que eu até... Não, eu tô adorando, de verdade. É que eu gosto muito quando a pessoa vai criando a história, eu vou colocando tudo aqui na minha cabeça. Passa um filme. Eu tô literalmente na tua história, de verdade. Mas pode continuar, pode continuar. Maravilha, então. E aí, o que aconteceu, né? Tu me perguntou como que eu atraí, né, essas duas clínicas. Eu nunca gostei de ser CLT. Trabalhei CLT apenas 2 vezes. Uma numa revenda de carros, fiquei 3 meses. E a outra foi na prefeitura. Meus 2 trabalhos foram esse. E nunca gostei de cumprir horário, nunca gostei de ter aquelas regras, não gosto de regras. Então, eu pensei assim, eu não posso ser CLT. Se eu fizer uma faculdade, eu vou ser CLT, né? Eu vou ter que cumprir isso. E isso não é pra mim, não é o que eu quero, né? Aí eu vi o documentário do Segredo e eu vi que eu não precisava ser CLT. Eu não precisava de um diploma como a minha família sempre
me disse que eu precisava. Eu podia ser tudo aquilo e ser muito próspera e muito abundante, sendo o que eu quisesse, né? Sendo feliz e fazendo o que eu quisesse. Então, a lei da atração, ela não te limita, né? Ela te ensina que tu pode tudo. Tu pode tudo. Sim. Mas pra te ter tudo, tu precisa fazer o que tem que ser feito, né? E o que tem que ser feito? Tu viver como se tu já tivesse aquilo, né? Tem muitas pessoas que fazem afirmação positiva, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante, mas como que ela tá vestida? Como que ela tá arrumada? Como que ela tá, o que ela tá fazendo que faz ela se sentir isso? Porque a afirmação sozinha ela não faz milagre. Tem que sentir no teu coração isso para isso se manifestar. E por que eu digo isso, né? Tem gente que diz que não faz sentido algum, mas faz, porque a partir do momento que a gente pensa, que a gente sente, o nosso corpo responde esses sentimentos, esses pensamentos e te faz ter ação. E é a partir dali que a tua vida começa a se transformar. Então, comigo não foi diferente. Eu comecei a fazer o Ho'oponopono todo dia, afirmações positivas, perguntas que me empoderam, né? De como pode melhorar, como pode ser divertido ganhar dinheiro. E por aí vai uma infinidade de perguntas, né? E Grabovoi todos os dias. As minhas amigas da época riam de mim porque eu escrevia os números no meu braço. Eu escrevia no espelho da minha casa os números de prosperidade. E eu realmente vivia aquilo. Todos os dias. E eu não tinha dúvidas. Eu não tinha dúvidas. Eu e esse meu amigo, a gente conquistou muitas coisas. Eu no meu nicho e ele no dele. Baseado na lei da atração. Eu me lembro que as pessoas riam da gente porque a gente conversava na frente das pessoas e tudo. Coisas que ainda não eram verdade, mas que seriam. Então, a gente, dentro de um elevador, eu nunca me esqueço que a gente tava conversando e eu falava assim, ai, no meu aeroporto não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Mas a gente já levava muito na brincadeira, assim, e conversava muitas coisas, assim. E as pessoas ficavam olhando assim, ai, dois loucos, né? Falando de que tem isso, que é aquilo, né? Mas a gente falava muitas coisas, assim. E teve um dia que eu falei assim, olha, nossa, semana que vem a gente vai viajar. A gente vai tá lá no Nordeste. A gente vai viajar, a gente vai estar no Nordeste tomando um banho gostoso de praia, naquela água cristalina. E na semana que vem, na semana seguinte, a gente tava no Nordeste. E a gente cocriou isso. Apareceu em anúncio ali, uma viagem pro Nordeste muito em conta. E a gente simplesmente foi. Muito barato e não tava nada planejado. Foi tipo um achado, assim. E a gente foi, e a gente não tava esperando por aquilo. Então foi mais uma cocriação. A gente chegou no hotel, tinha uma promoção lá que o valor que a gente tinha pago no site tava um e no dia tava outro, né? Então a gente recebeu uma promoção lá que deu direito a all inclusive. E não tava incluso nada. Então, assim, já manifestei muitas coisas com a lei da atração mesmo, né? Sentindo. E as coisas simplesmente vão acontecendo, a gente dá o passo e Deus dá o chão. Então, eu manifestei muita coisa já na lei da atração. E uma das primeiras, assim, foi quando eu queria começar a atender. Eu queria começar a atender. Essa história, quando eu conto, as pessoas ficam assim, meu Deus. Eu queria começar a atender, tinha apenas o curso de barras, né? E tava muito ligada a tudo isso, né? Que a gente pensa, a gente sente, a gente atrai, né? E o que aconteceu? Eu vi uma casa muito bonita, era uma mansão. E na minha realidade, que tava desempregada, que não tinha dinheiro, né? Tinha uma maca e um sonho, ia na casa das pessoas atender com barras e levava a maca que eu ganhei do meu pai e do meu padrinho. Eu ganhei uma maca que na época era R$800 a maca, eles parcelaram em 12 vezes no cartão de crédito para me dar essa maca.
Eles acreditaram em mim, né? Me deram essa maca, eu pegava o Uber, pagava para ir na casa do cliente, ia com a maca dentro do Uber, desmontava a maca na casa do cliente, cobrava R$ 80 a sessão e o dinheiro ia só no Uber, né? Sem contar as parcerias que eu fiz com influencers, né? Pra fazer a terapia nelas. E eu pagava pra ir na casa da influencer, montava a minha maca, não recebia nada, recebia a divulgação, né? A energia de troca era a divulgação. Então eu pagava o Uber pra ir, montava a minha maca, fazia o trabalho, atendia com a sessão de barras e na volta pagava o Uber pra voltar. Então eu pagava pra trabalhar. Mas aquilo ali começou a me dar retorno, porque eu comecei a ser vista e ser conhecida, né? Então, a partir dali eu comecei a ter procura. As pessoas começaram a me conhecer, comecei a ter relatos de pessoas que tiveram uma melhora muito boa, não dormiam e começaram a dormir, não tinham ação e começaram a ter, né? Comecei a ter muitos relatos positivos assim, com as barras. E aí, eu comecei a ter muita procura. E quando eu comecei a ter muita procura, eu disse, universo, o que tu quer me ensinar com isso? Eu não tô mais dando conta de ficar carregando a maca. É pesado? Carregar a maca, ir de Uber, levar, montar, desmontar, voltar de Uber pra casa. Aí eu disse, eu preciso de um lugar pra me atender. E aí, eu vi uma casa maravilhosa. Uma mansão, assim. Linda, linda, linda. Totalmente fora da minha realidade física, material naquele momento. Mas eu disse, essa casa vai ser minha. A casa na época, lá, há 7 anos atrás... há 6 anos atrás, eu acho. A casa era R$ 3.500. Na época era muito dinheiro, né? Para um aluguel, assim. Na minha realidade, na época, era muito dinheiro. R$ 3.500 no aluguel. E eu falei assim, mesmo assim, essa casa vai ser minha. Essa casa estava numa imobiliária. Eu não tinha emprego, não tinha renda, né? Eu estava vivendo com o valorzinho que eu ganhava de uma terapia e outra. E meu pai, minha mãe, minha avó e meu avô me ajudando financeiramente, né? Eles achavam um absurdo eu não estar fazendo faculdade, mas eles estavam me ajudando porque eu também não queria voltar a morar na casa deles, né? Então, eles me ajudavam e eu queria alugar uma casa de R$ 3.500, sendo que eu não ganhava nada. Ganhava muito pouco com a terapia, né? Então, eu peguei e fui na casa da minha avó e disse, vó, eu preciso que tu seja minha avalista pra mim alugar essa casa. Ela disse, tu tá louca? Ela disse, tu tá louca alugar uma casa de R$ 3.500, sendo que tu não tem esse dinheiro pra pagar o aluguel? Eu assim, mas eu e o meu amigo vamos alugar juntos. Ele vai dar a metade do valor dele e eu vou dar a minha metade. E ela disse, não tem como. E aí eu fui pra casa bem frustrada por ela ter me dito não, mas eu disse, eu vou conseguir. E eu comecei a chamar todo mundo pra ser meu avalista nessa casa. E um tava com nome sujo, o outro não podia porque não tinha renda o suficiente, porque além de tudo tinha que ter 3 vezes o valor do aluguel da casa. Então a pessoa tinha que ter uma renda de 11, 12 mil reais por mês pra poder ser o meu avalista pra me alugar a casa. E aí eu também não poderia ser a locatária, porque eu precisava ter uma renda também de 3 vezes, mas eu não tinha nem uma renda nem de R$ 1.000. Então eu comecei a procurar. E aí o que aconteceu? Eu e esse meu amigo ia na frente dessa casa todos os dias. A gente ficou por 40 dias indo na frente dessa casa e fazendo Ho'oponopono. Limpando todas as memórias negativas que a nossa ancestralidade tinha naquele lugar. Porque muitas vezes a gente pode não conseguir conquistar algo porque aconteceu algo ali que a gente nem sabe que aconteceu, né? E como dentro da gente mora muita gente, né? A gente pode estar honrando uma dor que nem é nossa. E aí aquilo não acontece porque tem uma energia densa ali que faz parte de ti.
né? Então, eu e ele começamos a ir na frente dessa casa e fazer: eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. Eu ficava com o carro estacionado, o carro dele, que eu não tinha carro ainda. Ficava com o carro dele estacionado na frente da casa e nós dois olhava para aquela casa e dizia: eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. E depois a gente fazia: eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. E a gente se imaginava entrando na casa, a gente se imaginava realmente vivendo na casa. Então, comecei a viver isso. Só que o que acontece? Eu tava aprendendo aquilo. E a gente não atrai o que a gente prende. Tudo que a gente prende, a gente perde. E tudo que a gente solta, a gente ganha. Então eu tava fazendo tudo o que tinha que ser feito, mas eu não tinha soltado. Entendi, tu ficava ali Eu todos os ficava dias, ali né? todos os dias e eu dizia: vai ser minha. Eu tinha certeza que ia ser minha. Eu acreditava que ia ser minha, mas eu tava aprendendo. E aí o que aconteceu? Depois de 40 dias de eu ficar indo todos os dias na frente daquela casa, fazendo todas as técnicas possíveis, fazendo as técnicas da numerologia de Grigori Grabovoi, que eu fazia 520, 7418, toda hora. Era o Ho Oponopono, a numerologia de Grigori Grabovoi, era a visualização, as perguntas, as afirmações positivas. Eu realmente estava fazendo tudo o que tinha que ser feito, mas eu não estava soltando. E o soltar é muito importante pra gente realmente conseguir manifestar aquela realidade que a gente tanto quer, né? E aí, o que aconteceu? Chegou um momento que eu disse assim: deu. Agora não quero mais. Mas eu queria. Dentro de mim eu queria. Só que eu cansei. Então, vou deixar. Aí eu soltei. E aí eu fui procurar outras casas. Achei uma casa legal também, mas não era aquilo tudo, né? E aí, achei uma casa que era R$ 2.000, que tinha um espaço para mim atender. E eu aluguei essa casa. E aí, quando eu aluguei essa casa, o moço do aluguel me disse assim: olha, eu aluguei essa casa. E aí o moço do aluguel disse: olha, eu vou te alugar essa casa, mas ela tá à venda. E se ela for vendida, tu vai ter que sair. Aí eu, então, tá, mas eu vou encarar, né? Eu vou encarar porque eu preciso de uma casa que tenha um espaço para mim atender, porque eu já estava sentindo que eu precisava dar um passo ali em direção aos meus atendimentos, né? E melhorar aquilo. Então, eu aluguei essa casa, deu certo, a minha avó ficou de avalista, aluguei essa casa e fui para essa casa. Um mês depois, tinha feito a mudança. Um mês depois, o cara disse: eu vendi a casa. Nossa. Daí eu disse assim: meu Deus, e agora? Mas eu fiquei calma, eu fiquei tranquila. E eu tava sonhando com aquela outra casa ainda. E eu tava sentindo eu entrando naquela outra casa ainda. Aí ele disse: eu posso ir aí conversar contigo? Aí eu: pode. Aí veio ele e o pai dele. E aí o pai dele olhou pra mim e disse: tu visitou a minha casa há algum tempo atrás, acho que há uns 40 dias atrás. Aí eu: qual é a tua casa? Era a casa. Mentira! Oh, que legal! Era a casa. Daí ele disse assim: eu vou. Como meu filho vendeu a casa dele aqui que tu tava morando, eu vou te alugar a minha casa, fora de imobiliária, Pá. diretamente comigo, e pelo mesmo valor que tu tava pagando aqui. Nossa, caramba, que legal, que E legal. era aquela casa. Então eu cocriei aquela casa. Não foi uma coincidência. Eu cocriei aquela Com casa. certeza. E aí eu cocriei de uma forma muito melhor. Porque de 3,5 eu paguei 2, direto com o proprietário, sem aquela burocracia toda. E eu fiquei na casa. E ali começou a minha prosperidade nos meus atendimentos. Porque eu vi que realmente, se eu cocriei aquela casa e se tudo aquilo aconteceu, eu poderia cocriar muito mais. Eu morei naquela casa e eu fiquei naquela casa por 1 ano e meio.
Por 1 ano e meio eu fiquei naquela casa. E aí eu pensava assim: se eu estou nessa casa, eu não posso baixar o meu padrão agora. Eu preciso me manter nessa energia até para minha vibração continuar alta e eu continuar atraindo mais coisas. E aí eu comecei a realmente atender bastante gente, né? Os meus atendimentos de 80 passaram para 100, de 100 para 150, de 150 para 180. E quando eu saí da casa, fiquei 1 ano e meio, que eu criei muita coisa lá. E quando eu saí daquela casa, eu aluguei um espaço para mim atender. Então, eu aluguei um espaço para mim atender, comecei os atendimentos nesse espaço e ali foi crescendo. Desse espaço era só eu, era uma recepção, coloquei ali um MDF no meio para separar e fiz uma salinha para mim, né? Era eu sozinha. Então, eu aluguei esse espaço, era R$ 1.000 o aluguel, e comecei a ter muito retorno, assim. Aí ali eu já comecei a ter um faturamento ali de uns R$ 10.000 por mês. Aí eu não parei mais. Eu continuei sempre realmente buscando mais. Aí fui fazer mais cursos, aí fui em Protagon, fui em imersões, fui buscando cada vez mais e continuando estudando o Hélio, né? O caminho ali das palestras. Continuei realmente vivendo tudo aquilo que o documentário do Segredo diz que a gente precisa fazer para realmente viver aquilo. E aí, desse espaço, eu senti que estava na hora de finalizar ele e começar outro. Aí eu aluguei outro espaço. Aí fui para esse outro espaço, que já era uma clínica de vários médicos, assim. E foi uma cocriação também. Consegui esse espaço por R$ 300 mais caro do que o outro só. E aí eu fiz realmente um projeto, a sala ficou bem bonita ali. E aí eu aumentei o meu valor, de 180 não era mais 180, já era 200. E comecei a atender, ter bastante fluxo, fazer muita parceria, muitas oportunidades começaram a aparecer. Eu realmente sempre vivi tudo que eu posto, né? Então, eu sempre, realmente, tudo que eu ensino para os meus seguidores, para os meus clientes, eu vivo isso, né? Que é o principal, porque a gente tem que viver o que a gente posta, né? Então, vivendo tudo isso, eu consegui adquirir muita coisa. E aí, fiquei 1 ano só nesse espaço que eu fiz, né, com bastante amor ali, e fui para um novo espaço, que é o que eu tenho hoje. Fiz uma clínica já com 3 salas, uma recepção, e aí aluguei 2 salas e fiquei com uma. Isso há 1 ano e meio, vai fazer 2 anos atrás que eu fiz essa clínica, essa última. E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam procurando, né? Então, só de terapeuta eu já passei a fazer cowork. Alugava a sala por período, aí depois já aluguei mensal. E agora, por último, no ano passado, eu aluguei a sala que eu estava para outra pessoa também, porque eu queria diminuir os meus atendimentos. Então, aluguei, aí veio outra e quis alugar também, aí veio a oportunidade de eu fazer outra clínica, porque aquela lá já estava com todas as salas alugadas. Fiz outra clínica que tô em obra, finaliza a obra na segunda-feira. E essa clínica tá com 7 salas, eu já aluguei todas. Nossa. E aí eu sou a única terapeuta, mas nessa clínica tem eu cocriei também mais uma coisa nessa outra clínica, né? Eu sempre, desde criança, como eu falei, sempre fui muito ligada a essa questão de cristais, de incensos, né? E dentro dessa clínica vai ter uma loja de cristais e incensos que se chama Aurora, né? Então, vai ter tudo isso que eu sempre vivi, que eu sempre realmente acreditei, vai ter dentro dessa clínica para proporcionar para as pessoas, né, que chegarem até ela. É realmente o que eu sempre acreditei. Além das minhas terapias, vai ter essa loja, né? E vai ter mais 5 profissionais excelentes aí para estar realmente integrando tudo isso, né? Porque para a gente cocriar, a gente precisa estar bem. E a minha clínica, ela vai proporcionar o bem-estar interno através das minhas terapias,
através dos cristais e de tudo isso que emana energia também, né? Lá teremos mais profissionais de estética, estética facial, estética corporal, biomédica, tricologista, um estúdio de fotos e também uma menina que faz extensão de cílios. Então, realmente vai ter o interno e o externo, né? O cuidado interno e o externo. Então, estamos aí na segunda clínica e agora com 7 salas.